Carla, começa contando para a gente, então, como a dona de casa pode fazer para se aposentar mesmo não tendo uma renda. Na verdade, assim, para ter acesso aos benefícios previdenciários, é necessário que haja uma contribuição previdenciária. Então, essa contribuição, ela pode ser feita de forma facultativa, né? Os estudantes, donas de casa, elas podem contribuir, então, com a Previdência, mesmo que não haja, aí, no caso, uma atividade remuneratória para tanto. Ela pode se aposentar por idade, então, após cumprir os 15 anos de contribuição, e no caso, de acordo com a regra de transição da mais nova reforma da Previdência, da emenda 103, de 12 de novembro de 2019, ela tem que ter atualmente 61 anos de idade. Por tempo de contribuição, pelo direito adquirido, para se aposentar de forma integral, ela teria que ter 30 anos de contribuição. Após a reforma da Previdência, ela tem aí as 4 regras de transição que deve cumprir. São regras um pouco extensas, mais difíceis de assimilar rapidamente, mas eu vou tentar explicar pausadamente para que a gente possa entender. Ela tem que ter, vamos supor que até a data da reforma da Previdência, isso está quase finalizando, essa mulher já tivesse aí perto de 2 anos para sua aposentadoria, ela paga 50% do tempo faltante. Então, vamos supor que ela tinha 28 anos de contribuição na época da reforma da Previdência. Então, faltariam aí 2 anos de contribuição, com 50% do tempo faltante, faltariam 3 anos. E daí vai aplicar a fórmula do fator previdenciário, que quase sempre diminui a renda dessa aposentadoria, baseada no tempo de contribuição e idade do trabalhador versus expectativa de vida do brasileiro. Depois, as outras regras de transição, não vou falar detalhadamente, mas ela deve cumprir o quê? Ou a idade mínima e pedágio de 100% do tempo faltante, mesmos moldes do tempo faltante como na outra regra de transição que eu expliquei, ou pontuação entre idade e tempo de contribuição, ou então uma idade mínima que vai aumentando essa idade a cada 6 meses, né? Até chegar à idade de, por exemplo, 62 anos, que é a regra que, no caso, vai ser a definitiva a partir de 2023, que vai deixar de existir por tempo de contribuição. Mas se porventura essa dona de casa não tenha pago, por exemplo, a Previdência em nenhum momento, como que a gente pode avaliar? Se ela se encaixa na hipótese de receber um benefício assistencial. Esse benefício assistencial é a partir dos 65 anos de idade, e também ver se ela tem alguma, de repente, uma incapacidade prolongada, né, que seria considerado uma deficiência, para ter acesso a esse benefício e ter também uma miserabilidade comprovada. Ah, tá, mas existe uma forma de eu contribuir com a Previdência como dona de casa? Existe também. Né? Então, também é para quem não exerce atividade remunerada, você vai pagar lá pelo código 1929 e também tem que ser para uma segurada de baixa renda, tem que estar lá com cadastro no CRAS também, comprovando que tem essa família uma renda de até 2 salários mínimos. Então, para quem pode pagar, tem que ter esse cadastro no CRAS. Se não tiver esse cadastro no CRAS que comprove essa situação, não adianta nada. Então, só recapitulando, para ter acesso a um benefício previdenciário, ela tem que estar pagando. E se não for um benefício previdenciário, um benefício assistencial, desde que cumpra os requisitos de idade ou deficiência e mais a miserabilidade. É diferente da questão da Argentina, né? Então, teve essa questão da Argentina, que eles fizeram uma espécie de aposentadoria autônoma para a dona de casa. Aqui não é uma espécie de aposentadoria autônoma. O que existe é uma contribuição especial para essa espécie de segurado. Legal. Carla, e como deve fazer a pessoa interessada, né, a dona de casa ou dono de casa, que podem estar nos assistindo agora, para se cadastrar e receber esse benefício, e passar a contribuir e ter o benefício, né? Além do cadastro no CRAS, o que ele deve fazer?
Não, efetuou o cadastro no CRAS, a pessoa vai comprar o seu carnezinho da Previdência Social numa papelaria ou vai emitir uma guia da Previdência Social na internet, vai pagar sobre o seguinte código, 1929. Esse código vai dar direito à pessoa recolher sobre 5%, o que é muito mais vantajoso, 5%, porque para uma aposentadoria, por exemplo, por idade, um segurado facultativo pagando no mínimo, ele deve recolher sobre 11%. Então, fica bem mais barato. Lembrando que, se essa pessoa quiser aposentar por tempo de contribuição, não vai adiantar os 5%, depois tem que fazer uma complementação até chegar a 20%. Tá? Mais 5%, essa pessoa vai ter direito aos benefícios de aposentadoria por idade e também aos benefícios por incapacidade, gera direito à pensão por morte aos dependentes também. A gente está falando aí em 5%, em 11%, né? Seriam as alíquotas que essa pessoa, esse contribuinte, né, segurado facultativo, vai recolher, vai pagar, né, para a Previdência Social. A gente está falando em 5% de qual valor? Salário mínimo? Salário mínimo, exatamente. Então, 5% de R$ 1.100. Se não falha a memória, R$ 55, né? 11% de 1.100. 5% de 1.100, aliás, não 11%. 11% seria 121. Então, a gente falou dessa possibilidade dos 5%, né? Os 5% seria uma alíquota para quem cumprir requisitos, né? Os quais você já até abordou, que seria famílias de baixa renda, é isso? Famílias de baixa renda, que têm uma renda familiar comprovada de até 2 salários mínimos. Se por acaso você tiver uma renda superior a 2 salários mínimos, uma renda familiar, essa pessoa não tem como contribuir nesse código, tá? Então, ela já não tem mais esse benefício, vamos dizer assim, que a Previdência Social traz para as contribuições previdenciárias. Seria um benefício extra, né? Porque é um benefício do benefício. Ela pode ser beneficiária, pode ser segurada. Se não cumprir as regras de baixa renda, ela pode entrar como facultativa nos 11%, seria isso? Ela pode entrar no facultativo sobre os 11%, mas os 11% também é sobre o salário mínimo. Isso. Se porventura essa pessoa quiser contribuir por mais de um salário mínimo, ela já não pode mais contribuir sobre essa alíquota. E para a dona de casa ou dono de casa que está nos assistindo e está pensando, poxa, mas ok, 5% é uma alíquota baixa, mas para mim fica pesado, será que compensa? Então, assim, na sua opinião, por que é importante para essa pessoa que está nos assistindo agora, que está nesse perfil, por que é importante ela fazer esse esforço dessa contribuição, né, visando benefícios futuros? Bom, a Previdência Social, ela garante uma série de benefícios previdenciários. Eu vou falar de novo, tá? Peraí. Bom, a Previdência Social, ela garante, assim, uma série de benefícios previdenciários. Então, é interessante que a gente verifica que a pessoa não tem direito somente à aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, mas também os benefícios por incapacidade, incapacidade temporária, incapacidade permanente, pensão por morte, também, inclusive, auxílio reclusão. Então, são muitos benefícios que é interessante, né? Vai que ocorre aí algum infortúnio na vida, a gente está, assim, realmente num país e que estamos mais suscetíveis a acontecer esse tipo de coisa, a nossa qualidade de vida ela é inferior, por exemplo, aos europeus, então existe uma possibilidade muito maior de acontecer aí alguns problemas, né? Algumas contingências sociais, e a pessoa, uma vez pagando a Previdência Social, ela tem acesso também. Pode ser que exista aí uma família toda dependente desse segurado. Então, é importante que a pessoa, de repente, ficando doente, de repente falecendo, ela tenha acesso a esses benefícios previdenciários também. Sabendo desses benefícios, Carla,
eu imagino que tenhamos aí envolvidas algumas carências, né? Não é a partir do momento que esse beneficiário começa a contribuir que já vai estar protegido 100%, né, plenamente. Quais são essas carências para o segurado facultativo? Vamos lá. Cada benefício tem uma carência específica, tá? Então, se a gente pensar na aposentadoria por idade, a carência específica pós-reforma da Previdência é de 15 anos de contribuição, tá? Esses 15 anos tanto para o homem quanto para a mulher. A reforma da Previdência queria colocar uma carência de 20 anos para o homem, mas ainda isso não está ocorrendo, então 15 anos. Antes da reforma da Previdência, eram 180 contribuições. Essas 180 contribuições eram aproximadamente 15 anos, mas muitas vezes dava um pouquinho menos, né? Porque a questão das contribuições, elas são contadas de maneira diferente do que ano a ano, né? Então, às vezes a pessoa trabalhou ali um dia em um período é uma carência, outro dia em outra empresa é outra carência, são duas, mesmo tendo trabalhado somente 2 dias, né? E não 60 dias, o que poderia ocorrer. Mas para aposentadoria por idade, 15 anos. Aposentadoria por tempo de contribuição, também 15 anos. Já que carência é diferente de tempo, né? Então, uma coisa é eu ter o tempo mínimo exigido, outra coisa é eu ter a carência mínima. É o mínimo de contribuição indispensável para que depois eu possa efetuar o cálculo do tempo completo. Agora, o benefício de incapacidade, eu tenho que ter pelo menos 12 contribuições. Pensão por morte, eu tenho que ter pelo menos 18 contribuições. Então, depende muito realmente do benefício que a pessoa venha pleitear. Carla, há alguma diferença assim, em termos de direitos e benefícios do segurado facultativo para os demais? E se existe, quais são essas principais diferenças? O segurado facultativo, ele tem um tempo que ele pode ficar sem pagar a previdência que é menor do que as outras espécies de segurados. Então, existe um requisito para você ter acesso aos benefícios previdenciários que se chama qualidade de segurado. Que é essa qualidade, né? Até brincando, às vezes tem cliente que fala assim, meu Deus, doutora, falaram que eu não tinha qualidade, que eu não tinha... Ele entende assim como se fosse uma característica dele, né? Então, na verdade, é igual a gente pensar, vamos pensar que você contratou um seguro de vida e lá você tem que ficar pagando suas contribuições para ter acesso a esse seguro de vida, se a pessoa vier a falecer. Se você ficar muito tempo sem pagar esse seguro de vida, no caso, você vai perder o direito a esse benefício. Previdência social, mesma coisa. Se eu ficar muito tempo sem pagar, eu vou perder o acesso a uma gama aí de benefícios previdenciários. Então, por exemplo, se eu sou um empregado, um contribuinte individual, e eu tenho menos de 10 anos de contribuições ininterruptas, eu posso ficar aí 14 meses e 15 dias sem pagar a Previdência Social. Mas se eu tiver mais de 10 anos ininterruptos, né, sem que haja essa perda da qualidade de segurado, eu posso ficar aí 26 meses e 15 dias sem pagar a Previdência Social. A gente chama isso de período de graça. O segurado facultativo, por um outro lado, ele pode ficar apenas 8 meses e 15 dias. Então, ele tem um tempo menor que ele pode ficar sem pagar a Previdência. Feito isso, ele tem que cumprir outros requisitos para retomar a qualidade de segurado, tá? Então, por exemplo, no benefício por incapacidade, ele tem que ficar aí por mais 6 meses para que ele possa readquirir o direito para ter acesso a um benefício por incapacidade novamente. Hoje, Carla, quais são as idades para se aposentar pelo INSS? Não só falando do facultativo, mas as idades em geral, com essa recente reforma da Previdência, como ficaram as idades para o benefício da aposentadoria correspondente? Tá, então vou falar detalhadamente, é bastante coisa para falar sobre a idade, visto que tem regras de transição extensas, tá? Só para entender, é uma regra de transição aposentadoria por idade, 4 por tempo de contribuição.
3 do professor. Isso só em regime geral, tá? A gente não está falando do funcionário público da União. Uma para aposentadoria especial. Então, como que é? Com o passar do tempo, a espécie de aposentadoria por tempo de contribuição, que só existe no Brasil, Hungria e Equador, ela vai deixar de existir. Mas por que ela vai deixar de existir? Porque uma vez que eu já cumpri todas as regras de transição, se eu não me engano, isso vai acabar em 2032, falha a memória, não vai existir mais essa espécie de aposentadoria por tempo de contribuição, vai ficar a voluntária, que seria entendido como aposentadoria por idade. A regra de transição para aposentadoria por idade, hoje só existe para a mulher, que é em relação ao aumento da idade. Então, ela, antigamente, antes da reforma da Previdência, bastaria ter os 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Agora, aumentou a idade a partir de janeiro de 2020 em 6 meses, até estabilizar em 62 anos, que é a regra definitiva. Essa regra definitiva vai estabilizar em 2023. Atualmente, ano de 2021, ela deve cumprir 61 anos de idade. Quando for janeiro do ano que vem, ela vai ter que cumprir 62 anos, quer dizer, 61 anos e meio de idade, tá? Então, 61 anos e 6 meses. Se eu pensar na por tempo de contribuição, uma regra de transição que eu já abordei aqui, que ela vai acabar dia 12 de novembro de 2021, é o quê? Essa pessoa, tanto o homem quanto a mulher, teria que estar há 2 anos, 2 anos até, assim, da expectativa de cumprir o direito para aposentadoria integral antes da reforma da Previdência, que era de 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem. Então, até 2 anos, eu vou aumentar 50% desse tempo que estava faltando. Essa pessoa vai cumprir essa regra de transição e vai finalizar. Isso vai acabar, então, dia 12 de novembro de 2019, salvo os segurados que, no caso, ainda não foram atrás dos seus direitos, mas estavam aí para cumprir os seus 2 anos até 12 de novembro de 2019, porque existe a questão do direito adquirido. A lei é a época, né, dos fatos, tá? Outra forma é a famosa pontuação. Essa pontuação já existe, né, desde 2015, é a soma da idade do tempo de contribuição, mas essa pontuação, antes da reforma da Previdência, ela aumentava a cada 2 anos 1 ponto. Após a reforma da Previdência, ela aumenta 1 ponto por ano. Então, ela aumenta mais rapidamente. Hoje, a pontuação é de 88 pontos em idade e tempo de contribuição para a mulher e 98 pontos em idade e tempo de contribuição para o homem. Sempre tem que ter, no mínimo, 30 anos de contribuição para a mulher e sempre tem que ter, no mínimo, 35 anos de contribuição para o homem. E ela vai aumentando essa pontuação ano a ano até estabilizar em 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Uma outra espécie de regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição é no caso que ela tem uma idade mínima que se iniciou em janeiro de 2020 em 56 anos de idade para a mulher e em 61 anos de idade para o homem. Só que vai aumentando em 6 meses a partir de 2020, né, no caso, desculpe, os 56 anos começou em 2019, né, na data da reforma, aumenta 6 meses a partir de 2020, então atualmente está em 57 anos de idade para a mulher e 62 anos de idade para o homem. E, por fim, a última regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição é aquela em que eu devo aplicar os 100% do tempo faltante, mas ter, no mínimo, 57 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem. Então, vamos supor que estaria faltando ali 3 anos para eu ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras anteriores à reforma da Previdência, que eram 30 anos mulher, 35 anos para o homem na integral. Então, faltaria aí 6 anos, sendo que tem que ter idade mínima ainda de 57 anos de idade e 60 anos
para 57 para a mulher e 60 anos para o homem. Então dá para perceber que são regras de transição bastante rigorosas, né? Então quem não estava próximo a se aposentar era um segurado jovem, ocorre que agora a pessoa ela tem que esperar numerosos anos para se aposentar. Então até brinco, né? Também sou professora, digo aos meus alunos, né? Nossa, a reforma da Previdência de 98, né, o grande problema que a gente falava muito, na verdade entrou em 99 o fator previdenciário, nós temos fator previdenciário, a renda às vezes cai pela metade. Antes uma renda que cai pela metade e você está recebendo alguma coisa, do que agora a pessoa ficar numerosos anos sem aposentar, sem renda nenhuma e perdendo muito mais dinheiro ainda, né, deixando de ganhar. Então, quem é jovem foi bastante afetado pela reforma da Previdência, né? E às vezes a gente pensa, nossa, mas ele é jovem, então ele tem que trabalhar mais mesmo. Só que é uma realidade que muitas vezes é um segurado que trabalha muitas vezes, principalmente aqui na minha região, desde os 7, 8 anos de idade. Então ele já está relativamente jovem, mas ele já está muito desgastado, né? Então realmente precisando se aposentar e com grau de escolaridade muito baixo, o que impede ele de se manter, às vezes, no mercado de trabalho, assim, braçal, de maneira, assim, mais mecanizada, por numerosos anos, até certa idade, porque realmente o comércio, a indústria, né, não costuma contratar essas pessoas mais velhas para esse tipo de atividade. Então, ficou bem mais complicado. Nosso papel mesmo é tentar somar aí o máximo de tempo possível para eles adquirirem o direito à aposentadoria. Até, inclusive, verificando se tem atividades insalubres, se tem atividades periculosas, para a gente aumentar o tempo de contribuição, ou avaliar se tem direito a uma aposentadoria especial. Carla, então, considerando isso, essas mudanças, principalmente em termos de idade, né? Queria saber, na sua opinião, como você avalia a solidez da Previdência Social no Brasil, né? Principalmente agora com a reforma da Previdência? Infelizmente, eu não tenho uma avaliação positiva em relação a isso. Quando a gente pensou, pessoal, vamos fazer uma reforma da Previdência, houve uma questão muito mais política e técnica do que técnica envolvida, né? Então, assim, os deputados, eles ficaram bastante tranquilos, deputados, senadores, o Congresso Nacional, eles ficaram bastante tranquilos para votar essa reforma da Previdência, porque a população ela não ficou preocupada em descobrir como que isso poderia acarretar lá na frente nos seus direitos, e sim, qual partido que de repente estava apoiando, qual partido não estava apoiando, e etc. E eu não sou contra uma reforma da Previdência, mas infelizmente a maneira como foi feita essa reforma da Previdência, a gente em tese resolveria o nosso problema a curto prazo, mas a gente está trazendo aí um problema a longo prazo. Como 0,3% da população, segundo dados do IBGE, acima de 65 anos estão apostos aí no mercado formal de trabalho, na formalidade, né? A gente imagina como vai ser um problema lá na frente, em que vai existir só uma espécie de aposentadoria. Então, o homem teria que ter 65 anos de idade, a mulher 62. Uma população que tem um nível de escolaridade baixo e que o mercado de trabalho não vai absorver esse tipo de pessoa. Essa pessoa vai ficar sem conseguir contribuir com a Previdência Social. Muitas vezes no mercado informal de trabalho, a pessoa não tem essa providência, né, de estar contribuindo, nem condições de estar contribuindo. Ela vai estar sem essas pessoas contribuindo aí para ganhar recursos para esse sistema previdenciário. E, por um outro lado, vamos estar formando uma camada de população miserável, muitas vezes doente, que vai também, ao mesmo tempo, depender mais do sistema, muito embora o sistema vai estar em dificuldade aí de garantir acesso a esses benefícios. Então, de repente, a ideia era garantir o acesso aí a uma idade mínima, instituir uma idade mínima, mas não me parece que a idade mínima foi pensada de uma maneira técnica sustentável com o passar dos anos para que essa previdência aí se mantenha por numerosos anos
e realmente é a fonte de recursos indispensável aí para a economia, para a manutenção da vida de muitas pessoas, né? Então, serão muitos os afetados, não só os segurados, as pessoas com menores condições financeiras, mas até aí os empresários, aqueles que vão precisar aí das pessoas tendo mais acesso a condições financeiras melhores para os seus bens de consumo, para consumir, para ir até o mercado, tudo mais. Então, era preferível que a gente fizesse uma reforma mais comedida, mas que com o passar do tempo a gente fosse caminhando para a sustentabilidade. Da forma como está, a gente vai ter um problema lá na frente, né? Então, a gestão... Nunca houve problema de falta de recursos da Previdência Social, né? Porque a Previdência Social não é só o que você, o empregador, o empregado paga, mas todos os recursos recolhidos via tributos, né? Pela Seguridade Social da qual ela faz parte. Então, sempre houve muito mais um problema de gestão dos recursos dessa Previdência Social, que inclusive aí são desviados em torno de 30% para abarcar outras estruturas do governo, né? E também para pagamento de dívida externa, do que necessariamente para a manutenção desse sistema. Não é muito um problema de dificuldades de contas, e sim de dificuldades de gestão. O problema está aí, né? Então, a gente já tem um problema de contas da Previdência, mas cada vez mais parece que as pessoas não têm se debruçado a resolver um problema que perdure aí por um longo período, que estabeleça uma conta sadia e garanta aí a dignidade da pessoa humana para as pessoas. Então, a gente vai estar criando um problema provavelmente lá no futuro. A gente tem aí sim um problema à vista em relação a contas da Previdência. Espero, então, que antes de eventual problema sejam feitos novos ajustes, né, para evitar essas complicações, se acontecerem, aos cidadãos. Carla, obrigado pela sua participação aqui no Cidadania e obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência mais uma vez. Esse programa já está disponível no canal no YouTube do Senado e também no nosso site. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, pode encaminhar para a nossa ouvidoria. A gente se vê na próxima. Um abraço. Um abraço.